queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Capítulo 5. Hoje nós vamos ler o trecho que vai do versículo 3 ao versículo 5. Caso você esteja nos visitando, caso você esteja numa de suas primeiras vezes aqui com a gente, nós estamos completando nesse domingo um ano que nós estamos conversando a cada domingo nessa série de mensagens baseadas no texto que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta aos Efésios. Então você pode acompanhar as mensagens anteriores, caso tenha esse interesse. Eu tenho falado que o brasileiro aprendeu a gostar das séries, por causa da Netflix. Você pode aí de repente maratonar Efésios e essa série de exposições que nós temos aí 52 mensagens já, que é o que completa de fato um ano, 52 domingos caminhando verso a verso na exposição dessa carta tão preciosa, desse trecho tão precioso da Bíblia, e que Deus tem sido tão bom conosco, com a nossa igreja, e tem nos falado tanto nesse tempo. Hoje nós vamos ler então Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura através das TVs aqui da frente. Você que vê o culto sendo transmitido online, vê também aí em sua tela o texto sendo exibido na mesma versão em que eu leio. Diz assim a Bíblia: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Até aqui, vamos fechar os olhos mais uma vez e orar. Senhor, obrigado por tanto nessa manhã. Tu és o Cristo a quem amamos, como acabamos de declarar nessa última canção. E agora, Senhor, o nosso coração espera com santa expectativa no Senhor e na provisão do Senhor, da porção celestial da Tua palavra. Então, Senhor, que esta manhã seja mais uma vez uma manhã em que o Senhor fale com a gente. Que o Senhor use a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, para comunicar a eterna verdade do Senhor ao nosso coração. Senhor, eu confesso a Ti a minha total limitação, a minha incapacidade de falar a tanta gente querida, vivendo momentos diferentes da vida, emoções distintas umas das outras. O sermão preparado é um sermão completamente limitado, imperfeito, mas o Senhor é o Deus de toda a perfeição. O Senhor é o Deus vivo da palavra viva. E o que nós te pedimos é que o Senhor use todos esses esforços, o meu ao falar, o dos meus irmãos ao escutarem atentamente, para que o Teu Espírito Santo nos fale ao coração e possamos sair daqui com a certeza de que, mais uma vez, fomos abraçados pelo Teu amor, fomos ministrados pela Tua graça e recebemos do Senhor a Tua palavra que muda, molda e edifica a nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu acredito que vocês já tenham escutado aquela frase que diz assim: o ser humano é fruto do meio em que ele vive. Você já ouviu isso? Existem versões ou variações dessa frase, mas em linhas gerais é muito comum escutarmos aqui e ali, às vezes numa sala de aula, às vezes numa palestra que escutamos alguém dando, às vezes numa matéria ou um artigo que lemos, alguém partindo desse pressuposto: olha, o ser humano, ele é resultado do ambiente em que ele vive. O ser humano é fruto do meio em que ele vive. E essa afirmação, ela tem uma fundamentação filosófica. Na verdade, é a expressão do pensamento de um filósofo iluminista muito importante na história humana, que foi o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau era um pensador que acreditava que o ser humano possuía uma espécie de bondade natural, ou seja, todo ser humano nasce
bom, porém é corrompido pela sociedade em que ele está inserido. O ser humano nasce bom, mas a sua bondade vai sendo desafiada e vai sendo removida pela maldade, pela corrupção do contexto em que ele se encontra, do meio em que ele vive, da sociedade em que ele está inserido. Eu não concordo com a visão do Rousseau, até porque a Bíblia vai dizer para nós que todo ser humano nasce pecador, desde Adão e Eva. Então, isso nos leva a entender que o problema do ser humano, o que define o ser humano, o que ele é e o que ele faz, não é necessariamente ou apenas o meio em que ele está inserido, mas, sobretudo, o seu coração, ferido pelo pecado. O seu coração que foi atingido pelo pecado e agora vive amores desordenados, desejos desordenados, impulsos desordenados. Ele procura por Deus sem saber que é a Deus que ele procura em várias outras pessoas e experiências na vida, e isso vai moldando a sua jornada. Não é necessariamente então o contexto em que ele vive que macula um ser humano que nasceu tão bonzinho. Ele nasce mal, ele nasce pecador. É isso que a Bíblia diz, mas a gente sabe por experiência, que o contexto de mundo em que a gente vive exerce também uma forte influência sobre o que nós fazemos, sobre o que nós queremos, sobre as coisas que nós aceitamos e as coisas que nós rejeitamos. É a sociedade que define quem a gente é e o que a gente faz, acima de qualquer coisa? Não, é o nosso coração. Mas a sociedade e o meio em que a gente vive exerce uma forte influência nos nossos quereres, na maneira como a gente pensa. Basta olhar para o mundo à nossa volta, gente. Existem valores que por anos estiveram na base do que a sociedade humana é. Existem valores que por séculos foram basilares para a vida humana e que agora eles são questionados. Agora eles são combatidos. Aquelas antigas verdades estruturantes da vida são, em nosso tempo, desafiadas como: vem cá, isso é verdade mesmo? E se for uma verdade para você e para os seus, mas não para mim e para os meus? Afinal, tudo é relativo. Nós vemos hoje um claro esforço para modelar a nossa mentalidade e o nosso comportamento à agenda que se deseja impor em nossos dias. É muito difícil você não perceber que aqui e ali existe uma pressão cultural para que você concorde com o que todo mundo está concordando, para que você aplauda o que todo mundo está aplaudindo, para que você naturalize o que todo mundo em qualquer lugar agora passa a considerar natural. E é quando, gente, nós entendemos que ter personalidade e que ter senso crítico, duas coisas que muita gente diz que gosta e valoriza, mas pouca gente tem de fato. É nessa hora que a gente entende que ter personalidade e senso crítico significa que muitas vezes nós teremos que nos posicionar na contramão da sociedade. Para ter personalidade e senso crítico e não ser levado na manada, muitas vezes nós vamos ter que remar contra as tendências da cultura da nossa época. Teremos que parar para dizer: peraí, por que você está me impondo isso? Por que eu tenho que admitir isso? Por que eu tenho que assentir com isso? Por que isso que sempre foi tão equivocado, tão sabidamente equivocado, agora passou a ser celebrado e eu devo aplaudir junto com você? E o cristão, de modo especial, gente, leva isso muito a sério. Sabe por quê? Porque nós somos as pessoas a respeito de quem o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: vivemos por fé e não pelo que vemos. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, Paulo diz isso. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, somos como cristãos governados, dirigidos pela vida, pela fé que nós professamos, e não simplesmente pelas circunstâncias da época em que vivemos. Então, para o cristão, esse senso crítico, esse posicionamento, ele é sempre muito presente e sempre muito importante, porque ele tem esse alerta. Ele sabe que é alguém que em Cristo foi chamado a estruturar a sua vida, os seus pensamentos, o seu querer e as suas ações
na fé que ele professa no Senhor, e não necessariamente na tendência da cultura ou naquilo que as circunstâncias sugerem para ele. É a nossa fé que estrutura a maneira como a gente pensa, ou pelo menos deveria estruturar a maneira como a gente pensa, e é a nossa fé que estrutura ou deveria estruturar a maneira como a gente vive. E é isso, queridos, que se destaca mais uma vez no trecho que nós lemos nessa manhã. Mais uma vez é disso que a Bíblia está dizendo aqui, e o apóstolo Paulo particularmente nesse trecho aos Efésios. Após falar sobre aquelas coisas que nós devemos buscar, como filhos de Deus que desejam imitar o Pai Celestial, Paulo passa a falar também das coisas que nós devemos evitar. Ele diz que há coisas que, como filhos amados de Deus, nós precisamos buscar. Nós imitamos a Deus em seu caráter moral. Nós buscamos andar em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Vimos isso na semana passada. Mas Paulo diz que pelas mesmas razões, ou pelo mesmo motivo, o fato de sermos filhos de Deus, nós também devemos evitar algumas coisas. E ele fala um pouco dessas coisas aqui agora, dizendo que a razão é essa: somos filhos de Deus, ou como ele vai dizer aqui nesses versos que nós lemos, somos santos de Deus. E talvez você ouça isso e pense assim: eu? Um santo? Aliás, o tema dessa mensagem, se você for procurar por ela depois no YouTube ou nas plataformas digitais, é exatamente esse. A pergunta: eu? Um santo? Porque a gente tem uma noção de que essa figura de um homem santo ou uma mulher santa descreve alguém muito diferente da gente. Mas a Bíblia descreve a pessoa santa de modo completamente diferente do que geralmente a nossa imaginação nos leva a pensar. Veja o texto mais uma vez no verso 3. Entre vocês, cristãos na cidade de Éfeso, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Uma leitura desatenta dessas palavras, uma leitura desse trecho da carta, desconsiderando todo o contexto em que ela está inserida. Volto a repetir, nós estamos há 1 ano caminhando aqui, domingo após domingo, nessa carta que tem 6 capítulos apenas da Bíblia. Então, talvez você chegue num primeiro momento, tenha um primeiro contato com esse trecho, tenha um primeiro contato com essa série de pregações, e lendo esse trecho, você seja levado a pensar de modo equivocado que o cristianismo trata apenas de moralidade, que o cristianismo trata apenas de moralidade com as suas listas infinitas de proibições, que ser cristão, de alguma forma, é ter acesso a uma lista de coisas que você deve fugir, evitar, lutar contra, combater, e que todo o aspecto da vida de um cristão é mais negativo do que positivo. Tem mais a ver com aquilo contra o que ele luta e evita do que com aquilo que ele vive e procura de fato. Nada mais longe da verdade do que isso. Porque o cristianismo não é isso. O cristianismo não se presta a ser um discurso moralista. A igreja não é uma agência moral. Isso é uma coisa muito importante para ser dita, sobretudo na época que a gente vive. A igreja não é uma agência moral, a igreja, na verdade, é uma agência de regeneração. Agências morais existem muitas na sociedade. Muitas. Organizações que entendem que precisam defender uma pauta moral. Então se organizam, se estruturam, criam documentos, artigos e se posicionam para defender aquilo que para eles é moralmente importante. Partidos políticos, de alguma forma, a gente é meio cético quanto a isso no Brasil, né? Mas de alguma forma partidos políticos têm um pouco disso. Eles vão seguir a sua tendência, a sua ideologia, e vão tentar defender aquilo que eles acreditam ser moralmente correto, de ser defendido. Mas a igreja passa ao largo disso. A igreja não é uma agência moral, a igreja não existe para produzir boas pessoas. A igreja existe para produzir novas pessoas. Isso é completamente diferente. A igreja não é uma agência de moralidade em que você vem aqui e fica ouvindo alguém dizendo para você o tempo todo o que você deve corrigir na sua vida, mudar na sua vida, buscar em sua vida para que você seja um cidadão melhor, para que você seja um cidadão de bem, para que você seja uma pessoa boa, para que você volte para a sociedade e seja uma boa pessoa na vida em sociedade.
A igreja vai até te ajudar nisso, mas esse não é o principal propósito da igreja. Porque a igreja, ela não produz pessoas boas. A igreja, com a ajuda do Espírito Santo, é a comunidade dos filhos de Deus que produz novas pessoas, gente regenerada, que ganhou um novo coração, que tem agora uma nova mentalidade, que pertence agora a um outro reino, que é o reino de Deus. E o reino de Deus se sobrepõe ao reino desse mundo, de forma que tudo que ele vive, tudo que ele faz no tempo e na sociedade presente, tem a ver com a sua consciência de fé, com quem ele é como cristão. Então, queridos, por causa disso, porque não somos moralistas, mas porque somos a comunidade de pessoas novas, geradas de novo por Deus em Cristo, nós devemos compreender que há certas coisas que são completamente incompatíveis com a nossa nova vida de filhos amados de Deus. Há certas coisas que são completamente incompatíveis com a vida de pessoas unidas agora a Jesus Cristo. São posturas incompatíveis, são sentimentos incompatíveis, são atitudes incompatíveis, por isso devem ser evitadas. E quando se trata de um tema tão presente na cultura atual, gente, como é o sexo, nós precisamos entender que a Bíblia não se posiciona aqui a favor de uma espécie de castração do prazer. A Bíblia não se posiciona aqui de maneira que você olhe o que ela tem a falar sobre um tema tão presente na sociedade dos nossos dias, repito, que é o sexo, e diga então, meu Deus, a visão da Bíblia é tão pobre, a visão da Bíblia é tão reducionista, a visão da Bíblia sugere uma conduta de vida tão aparentemente infeliz. Isso está longe de ser verdade, porque o que a Bíblia faz, na verdade, é exaltar a beleza do sexo. O que a Bíblia faz, na verdade, é exaltar a santidade do sexo. E o que ela faz, em especial o que Paulo faz nesse trecho que estamos lendo, é combater a banalização dele. E mais uma vez, por mais que seja um assunto presente na sociedade, mas sempre desconfortável de ser dito, ele é absolutamente necessário. Porque muito da nossa mentalidade, e falo dos cristãos, sobre esse aspecto e sobre esse assunto, não tem sido moldada pelas Escrituras, não tem sido moldada pela sabedoria de Deus revelada na Bíblia, mas tem sido moldado pelo discurso do tempo, por aquilo que se anuncia como correto na nossa sociedade. Queridos, aqui está Paulo escrevendo para cristãos. Eu quero te lembrar que Paulo não está no alto de uma tribuna falando para toda a sociedade da cidade de Éfeso. Paulo escreve para os crentes. E ele fala sobre o importante combate do cristão à imoralidade sexual. Sabe qual é a palavra aqui no grego que Paulo usa, que é traduzida na nossa Bíblia como imoralidade sexual? Porneia. É a palavra de onde vem pornô, pornografia. Vem da mesma origem grega. Paulo diz, quanto ao cristão, cabe o combate à imoralidade sexual, à impureza, seja a impureza nas ações ou nos pensamentos, e à cobiça. O que é a cobiça aqui, especificamente nesse aspecto do que Paulo está dizendo? Não é o desejo de possuir coisas que não são suas, mas o desejo de possuir pessoas que não são suas. E ele diz que não se deve apenas evitar a prática dessas coisas. Ele diz também que se deve evitar falar delas e pensar nelas. Gente, é um zelo que a Bíblia tem com a minha vida e com a tua vida enorme, porque o que Paulo está nos instruindo aqui é uma proteção contra a tentação. Não sei se você conhece, eu gosto muito dessa música do Peninha. Vários cantores já gravaram. A melhor versão, na minha opinião, é do Mosca, Paulinho Mosca. Eu não lembro o nome da música mais, mas ela começa assim: no princípio era tudo uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, e eu me vi assim, me absorvendo, e de repente eu me vi assim completamente seu. É o cara que está dizendo o seguinte: olha, aquilo que começou com uma brincadeira chegou num lugar que eu não imaginava que poderia chegar. E muitas vezes, e essa é a cautela da Bíblia com a sua vida e com a minha aqui, a Bíblia não está apenas dizendo a você e a mim: olha, fujam da imoralidade sexual, não a pratiquem. Fujam da impureza, não cometam atos impuros. Olha, saiam desse negócio de cobiça. Não fiquem com essas conversas tortas com pessoas que não lhes cabem.
Paulo diz mais, ele diz, olha, nem falem dessas coisas e nem pensem nessas coisas, porque se vocês começarem a pensar e se vocês começarem a falar, vocês estarão abrindo uma porta muito maior para cometer estas coisas. E queridos, esse era um padrão alto e um padrão santo para exigir naquele tempo, sabe por quê? Porque a imoralidade era muito celebrada nessa região aqui, da Ásia Menor, especialmente nessa cidade onde estavam os cristãos para quem Paulo escreve, a cidade de Éfeso. Havia naquela cidade um templo, havia, na verdade, naquela cidade muitos templos, para muitos deuses, mas havia um templo muito bonito, inclusive, dedicado a uma deusa grega chamada Ártemis. E essa deusa era considerada a deusa da fertilidade. E o que acontecia no santuário dessa deusa da fertilidade? Rituais de orgia, com prostitutas cultuais. Entendia-se o ato da orgia sexual, da depravação sexual, da imoralidade sexual, como uma oferta de adoração a uma deusa da fertilidade. Isso estava imperando na Éfeso dos dias que Paulo escreve essa carta. Então, olha o que Paulo está dizendo para aqueles cristãos, que aquilo que era aceito e celebrado na cultura ao redor deles, deveria ser evitado entre eles, na prática, nos pensamentos e nas conversas. Por quê? Porque não é algo condizente com a nova vida que eles receberam de Jesus Cristo. A gente pensa assim, né? Para aquele tempo, para Paulo, dizer essas coisas era fácil, ele não vivia no Rio de Janeiro do século 21. Você não sabe o que era Éfeso do século I. Queridos, o mesmo pode ser aplicado a nós. Sabe por quê? Nós vivemos numa ditadura do prazer. Nós vivemos numa cultura em que parece que aquilo que tem o peso máximo deve ser a nossa procura, a nossa busca desenfreada pelo prazer. Nós vivemos numa cultura que cultua o sexo livre. Nós vivemos numa cultura que canta junto com a Rita Lee que o amor é divino e o sexo é animal. E cantam isso para justificar os seus instintos mais bestiais. Porque basta que você saia, cruze o olhar, sinta o cheiro e vá para a cama. Ainda que não saiba o nome, ainda que não saiba a vida, ainda que não saiba a história, ainda que nunca mais volte a ver aquela pessoa. Quando éramos crianças, nós víamos essa conduta no Rex e na Duquesa. Os cachorrinhos lá da rua da minha avó. Passavam um pelo outro, se cheiravam e cruzavam ali mesmo. E a gente vê uma sociedade muitas vezes com uma postura bestial. Então veja, queridos, assim como Paulo não estava buscando reformar o mundo daqueles dias, porque ele estava escrevendo uma carta para os cristãos, estes aqui também não são simples conselhos morais ao mundo, mas palavras dirigidas ao coração dos crentes. Não há valor para o mundo lá fora, em si mesmo, nas palavras que eu estou dizendo. Não faz sentido. Eu posso dizer e afirmar e repetir que isso não tem a ver com moralidade, isso não tem a ver com pregação moralista, isso tem a ver com a chamada de Deus para uma vida, e vão dizer assim, aquele pastor moralista lá, retrógrado, atrasado, fiscal do prazer dos outros. Não estou nem aí com o que querem fazer. Façam de suas vidas o que quiserem. O meu cuidado é com a igreja de Jesus. E aqui, essas palavras são para os cristãos. Por que nós devemos, como cristãos, evitar e combater a imoralidade? Por que nós devemos, como cristãos, evitar e combater a impureza, evitar e combater a cobiça, evitar e combater as palavras obscenas, evitar e combater os gracejos imorais? Porque o sexo é santo para Deus. Porque o sexo não é uma dimensão da nossa vida para a qual Deus não olha, Deus não se importa. É um assunto pouco espiritual. É claro que não.
Se você tiver a curiosidade de um dia abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento e ler um livro chamado Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, dependendo da versão da sua Bíblia, o tema muda, você vai ter um problema se tentar entender aquele texto como uma linguagem figurada apontando para uma outra realidade que não o relato apaixonado de um noivo e uma noiva que amavam estar juntos e que amavam a conjugalidade, que amavam a intimidade um do outro. Os nomes dados às partes do corpo, os apelidos dados, tudo escrito. E considerado canônico dentro da Bíblia, que nós chamamos de palavra de Deus. Como Deus não vai se importar com o que o sexo é, ou com o que ele representa? Então, nós não nos rendemos à imoralidade, à impureza, à cobiça, palavras obscenas e gracejos imorais, porque o sexo é santo para Deus. Os cristãos devem combater essas coisas porque o Deus a quem chamamos de Pai é puro e nos chama à pureza. Então, como nós vamos nos abrir à impureza? Nós evitamos palavras obscenas porque nós nunca vimos obscenidade alguma nos lábios de Jesus. Então, como nós que afirmamos ser seguidores dele, discípulos dele, permitiremos que em nossos lábios estejam essas palavras? Essas brincadeirinhas de duplo sentido, essas piadinhas toscas que provocam o outro que ouve. E no final você diz, não, mas eu não disse nada, estava só brincando. E você sabe que parte da brincadeira é insinuar, que parte da brincadeira é provocar, que parte da brincadeira é instigar. E você nunca viu aquele que você chama de Senhor e Salvador com palavras assim nos lábios. Devemos evitar porque aprendemos a não objetificar o nosso próximo. É por isso que a gente não fica cobiçando. Porque as pessoas não são coisas de dar prazer. Porque uma pessoa é muito mais do que um corpo, bonito ou atraente. Uma pessoa carrega a imagem e a semelhança do Deus Criador, o Deus que você e eu dizemos amar e prestar culto. Então eu não posso olhar para alguém que, por mais que o pecado tenha distorcido essa imagem, essa semelhança do Deus Criador, olhar para aquela pessoa como a sociedade, talvez como um todo, olhe, como um objeto, como algo de dar prazer, como algo à minha disposição. Se você acompanha as notícias, você está vendo nesses últimos dias a bagunça que está se dando na vida de um político paulista que foi fazer ação humanitária na Ucrânia e num grupo de amigos homens no WhatsApp fez comentários sobre mulheres ucranianas. E está correto tudo o que se tem falado contra a pessoa. O problema é que participe de qualquer grupo cheio de homens. E para o meu espanto, algum tempo atrás, conversando com a minha esposa, participe de qualquer grupo onde só existam mulheres. E perceba se ali não há várias e várias expressões de gracejos imorais, de cobiça do outro, de objetificação do corpo do outro, do corpo da outra. Porque essa sociedade está enferma. O problema é que nós não podemos nos render a essa mesma enfermidade. Por que nós evitamos? O próprio texto diz, pois estas coisas não são próprias para os santos. E, queridos, ser santo não é um status que você alcançou. Isso é importante da gente entender. Ser santo não é uma coisa que você se tornou depois de muito esforço, empenho, dedicação. Ser santo é uma condição na qual Jesus inseriu você através do que ele fez na cruz. Ser santo significa ser separado. Quando Jesus morre numa cruz por você, ele separa você de uma vida sem Deus para uma vida com Deus. Ele santifica você para Deus. Jesus tira você de um mundo de escuridão e trevas e leva você para o seu próprio reino. Para o reino de Jesus. Ser santo é ser separado de uma vida longe de Deus para habitar agora na presença de Deus.
Ser santo é estar no mundo, é continuar no mundo, é trabalhar no mundo, é ter interações sociais no mundo, mas saber que esse mundo já não mais te define, porque você pertence a um outro mundo, a um outro reino, você é súdito de um outro rei. E isso define a sua vida, isso molda a maneira como você vive neste mundo. É entender que agora todas as áreas da vida precisam ser também santificadas para Deus. É entender que uma vez que Jesus me separou de uma vida sem Deus para uma vida com Deus, não há área da minha vida que eu não deva levar para Deus e dizer: Senhor, está separado para ti também, te pertence. É por isso que num mundo como o nosso, que fala tanto do sexo, que celebra tanto a liberdade do sexo, o cristão é alguém que não celebra o sexo quando fora do seu contexto, ordenado por Deus num casamento amoroso. O cristão não se torna uma pessoa desrespeitosa, ofensiva, caçando a liberdade do outro. O cristão é alguém que entendeu que ele não pode esperar conduta moral cristã de alguém que não nasceu de novo. E nascer de novo não é uma obra do convencimento do discurso cristão, mas é uma obra do Espírito Santo num coração descrente, através da pregação do Evangelho. Então o cristão ele não fica alardeando uma pauta moral na sociedade. No entanto, o cristão continua chamando pecado de pecado. O cristão entende que defender a santidade do sexo nos limites do casamento não é um discurso démodé. Não é um discurso retrógrado, é apenas fidelidade bíblica. É apenas você dizer: o Deus que criou o corpo humano com condições de sentir tanto prazer, o Deus que deu ao ser humano a liberdade de experimentar de todas as delícias que o sexo pode promover, estabeleceu que isso deve acontecer nos limites amorosos de um casamento. E que tudo aquilo que se dá como relação sexual fora dos limites do casamento é tratado pela Bíblia como fornicação, como pecado, e o cristão combate isso. Concluindo, queridos, o tempo está muito avançado, não há dúvida de que o mundo e a cultura que nos cercam podem exercer grande influência sobre como vivemos e sobre as coisas que nós aceitamos. Veja como desde os anos de 1960, a revolução sexual vem pregando liberdade e prazer. Desde a década de 60. Liberdade, corpos livres, prazer. Experimente, conheça, prove. E o que todo esse discurso tem feito desde então? Se não lançado homens e mulheres em vícios terríveis e em terrível escravidão. Olha a pornografia. A pornografia hoje tão acessível e tão normalizada. A pornografia que antigamente era algo completamente distante, inacessível, difícil de alcançar. Hoje, em muitos contextos, ela é celebrada como algo importante para trazer não a um menino ou uma menina se descobrindo autoconhecimento, mas a marmanjos e a mulheres crescidas, conhecimentos e curiosidades sobre coisas que ainda não sabem e ainda não vivem ou não viveram. E essa mesma pornografia destrói as emoções. Converse com qualquer terapeuta que tem tido o trabalho dificílimo de ajudar pessoas adoecidas pelo vício da pornografia. É se deparar com a miséria humana na sua frente. Alguém que não consegue mais ver outra pessoa como pessoa. É sempre um objeto. É sempre um olhar que ele próprio passa a ter nojo de si, porque ele passou a objetificar todo mundo, mas não sabe como fugir mais daquilo. Veja o quanto que a pornografia tem destruído lares, casamentos. O quanto que a infidelidade desmorona famílias inteiras. Separa afetivamente filhos dos pais.
cria um oceano de mágoa e decepção, porque aquele pai tão amado, aquele pai tão referência moral, aquele pai simplesmente estava vivendo uma outra vida. E os filhos não tinham mais condições de amar e respeitar da mesma forma depois de tudo que descobriram. O mesmo vale para a mãe. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas bem-sucedidas, bem casadas, bem estruturadas financeiramente, e que começaram a flertar com outras, apenas brincando. Era só uma brincadeira. E viram a sua vida mudando radicalmente por escolhas estúpidas. Geraram filhos que não planejaram. Se viram vinculados a histórias que nunca quiseram construir. Viram a ruína de seus lares acontecendo. E olham para trás e dizem, não valeu a pena. É gente que dorme e acorda na dependência de remédio ou de álcool para se anestesiar da dureza que é existir sendo quem é. Será que isso é mesmo liberdade? Isso que a nossa sociedade prega como liberdade é mesmo uma vida livre? O que nós temos do outro lado, querido? Do outro lado nós temos a Bíblia nos ensinando a viver bem, nos ensinando vida feliz e vida com propósito. O cristão é alguém que provou a mais profunda das transformações, gente. Eu estou acabando aqui. O cristão é alguém que experimentou a troca do coração. Ele tem um novo coração. Ele sabe que é um filho de Deus e essa é a sua verdadeira identidade e esse é o seu maior prazer na vida. Nada pode ser comparado ao prazer de ser um filho de Deus, uma filha de Deus, aceito, perdoado, amado, regenerado. E por isso o cristão pode e deseja submeter todos os aspectos da sua vida a Deus e para a glória de Deus. E eu pergunto, quem é realmente livre e quem é realmente feliz? Quem se torna escravo do prazer? Ou aquele que encontrou Jesus Cristo? E que porque encontrou Jesus Cristo não é mais governado por impulsos descontrolados. Porque ele descobriu que o seu maior prazer é ser um filho amado de Deus, vivendo para a glória de Deus. Ele descobriu que Deus não é um castrador de prazer, Deus não é alguém dedicado a tornar a vida de um cristão uma subvida ou uma vida infeliz, mas que em Cristo ele pode experimentar a abundância da vida, a plenitude de alegria, graça sobre graça, como diz a palavra de Deus. E à medida que um cristão caminha nessa jornada, ele vai provando em si mesmo, é verdade, isso é verdade. Ele vai sendo livre de vícios, de escravidões, de prisões, e ele vai se tornando cada vez mais livre no amor de Deus e nas promessas de Deus para a sua vida. Por isso, queridos, o cristão sempre tem, como diz Paulo aqui nesse texto que lemos, ações de graças. É assim que ele diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Vocês podem ser gratos por causa do Deus de vocês, da vida que Ele os chama a viver. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, como nós precisamos dessa Tua graça sobre nós. Como nós precisamos, Senhor, da Tua graça para olhar para tudo isso, para considerar e pensar em tudo que foi dito aqui, e não entender essas coisas como uma pregação moralista, mas entender que essa, na verdade, é a grande mensagem do Teu amor por nós, que o pecado tenta distorcer aquilo que o Senhor nos deu para ser uma experiência maravilhosa diante do Senhor, dentro dos limites que o Senhor mesmo estabeleceu para a Tua glória e para o nosso bem, para a nossa segurança. O pecado em nós o tempo todo nos tenta convencer que transgredir é mais interessante, que questionar as regras é mais importante, que desafiar o nosso limite é mais estimulante. E tantas são as pessoas, Senhor, que têm colhido coisas terríveis por escolhas completamente estúpidas exatamente nesse campo da vida. Senhor, vivemos numa sociedade altamente erotizada. Da TV às redes sociais, tudo parece exaltar e aflorar a sensibilidade desse tema do sexo, da sexualidade, da busca pelo prazer. Senhor, vivendo em dias como esses, assim como os cristãos de Éfeso, que viviam numa cultura tão hostil,
nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos guarde para que vivamos a vida dos santos. Não dos santos impecáveis, que não existem, mas dos santos que entenderam que foram separados por Jesus Cristo de um mundo sem Deus para uma vida em que Deus é Senhor. Não somos mais escravos dos nossos sentimentos, Senhor. Não somos mais escravos dos nossos impulsos mais animais. Nós somos, Senhor, filhos do Senhor. Temos a Tua graça sobre nós e podemos viver em liberdade. Liberdade, inclusive, do pecado, por causa do Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Deus. Amém e amém.